A gente tem noticiado aqui, o presidente Lula vai retomar viagens internacionais hoje, segunda-feira, depois de um período de permanência exclusivamente aqui no Brasil para a recuperação definitiva da cirurgia que o presidente fez no quadril. A gente vai conversar sobre esse assunto com Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Antes da agenda que o presidente inaugura essa semana, eu quero começar pela notícia que a Luciana Verdolim trouxe agora há pouquinho lá de Brasília, sobre o convite recebido, uma carta do presidente Javier Milei para que Lula vá a Buenos Aires agora, no dia 10 de dezembro. Ele deve ir, a despeito de tudo que aconteceu, a despeito da ida também de Bolsonaro com 3 governadores de estado à posse de Buenos Aires, ou o ideal é mandar um representante até que as coisas de fato se restabeleçam entre ele e Milei, professor? Na diplomacia, os gestos, são muito importantes, são muito simbólicos. Eu acho que a ida de Lula à Argentina seria absolutamente crucial, para justamente que os dois governos comecem a trabalhar já num tom positivo, satisfatório. Seria, de alguma maneira, um ato de grandeza do presidente brasileiro, passar por cima de todas as diferenças, desencontros político-ideológicos que sabidamente há entre os dois, e é natural que existam diferenças de visão, de perspectiva, de preferência, mas é fundamental que se opte por uma postura muito mais pragmática, colocando acima das paixões e preferências individuais o interesse dos dois estados, lembrando, claro, que Brasil e Argentina são dois parceiros estratégicos, há uma aliança estratégica fundamental entre os dois países. Então, a ida de Lula a Buenos Aires seria muito, muito importante, um sinal positivo para o futuro das relações entre esses dois presidentes e, consequentemente, entre os dois estados, apesar dos pesares. Agora, professor, sobre essa viagem próxima agora do presidente Lula para participar da COP28, quais devem ser as principais discussões que vão movimentar a cúpula e, claro, quais serão os principais itens que o governo deve levar na bagagem? A viagem é uma viagem ampla, Claro que o foco principal é a participação na COP28 nos Emirados Árabes, Lembrando, inclusive, que o Lula já participou no ano passado, ainda como presidente eleito da COP27 no Egito, e o Brasil tem que manter essa postura absolutamente cooperativa e convergente com a agenda ambiental internacional e com a temática do desenvolvimento sustentável. Se existe um tema justamente que o Brasil tem lugar fixo, permanente à mesa, muitas vezes à cabeceira da mesa, é a temática ambiental, é a questão do desenvolvimento sustentável. Então é importante mostrarmos pontos positivos, houve uma redução bem significativa no ritmo de desmatamento amazônico, o Brasil pôde mostrar isso como algo colhido, uma conquista alcançada já ao longo do último ano, e reafirmar, claro, o compromisso ali com as metas assumidas no âmbito do Acordo de Paris, aquele acordo famoso firmado em 2015, que norteia a postura dos estados no que tange a redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil tem que resgatar a credibilidade internacional, e isso passa muito para a postura cooperativa e convergente na agenda ambiental. Então, a participação do país na COP28 é muito aguardada, o discurso de Lula também vai ser muito aguardado nessa conferência, nessa cúpula internacional. Mas vai para além disso, Lula aproveita a ida aos Emirados Árabes, para passar também pela Arábia Saudita e pelo Catar, onde vai buscar ampliar a atração de investimentos para o Brasil, o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento. É um país que tem muitos recursos, são monarquias árabes ali no Golfo Pérsico, com muitos recursos, e o Brasil, claro, tem interesse e vem atraindo recursos desses países já há bastante tempo, ao longo da última década. Os governos Temer e Bolsonaro já focaram muito nessas relações. E depois fecha esse périplo indo à Alemanha, para se encontrar ali com representantes do governo alemão, para tentar justamente avançar e acelerar a perspectiva de um acordo Mercosul-União Europeia. O ideal seria ser fechado e concluído ainda este ano, quem sabe, durante a cúpula do Mercosul, que será aqui no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. Professora Amanda Klein tem uma pergunta para o senhor também. Amanda. Professor, bom dia, prazer falar com o senhor. Professor, nesse périplo pelo Oriente Médio, o presidente Lula também deve tratar da questão mais palpitante do momento, que é a guerra Israel-Hamas. O Brasil tentou desempenhar um papel central, nevrálgico, naquela aprovação da resolução na ONU, não passou por pouco, teve apenas o veto dos Estados Unidos, mas a gente sabe que o presidente Lula sempre se arvora esse papel aí de uma espécie de mediador na seara mundial. Ele conseguirá avançar nesse âmbito? É a primeira pergunta. Aproveito para estender essa pergunta ao senhor no ambiente mais amplo do Oriente Médio.
essa trégua entre Hamas e Israel pode ser estendida? Aparentemente, Hamas já fez esse pedido oficial a Israel. O presidente Lula, ele na verdade, ele reflete muito o que são as tradições brasileiras, né? O Brasil é um país que se move internacionalmente, anda pelo apreço pela paz, pela defesa de uma solução pacífica de controvérsias, e tenta justamente, né, atuar dessa maneira em várias tensões internacionais, né? Já nos governos Lula 1, Lula 2, nos anos 2000, o Brasil atuou, né, nas questões relativas a Israel e Palestina, tentou se colocar ali já naquele momento, né, como um potencial mediador da crise, né? Agora, né, mais uma vez, isso foi visto, especialmente ali no mês de outubro, né, quando o Brasil ocupou a presidência rotativa do Conselho de Segurança, né? Infelizmente, a proposta de resolução do Brasil acabou não sendo aprovada, né, mas pouco tempo depois aprovou-se uma resolução proposta por Malta, né? Claro que é um tema que vai ser levantado, né, especialmente no Catar, né? O Catar tem sido o grande intermediador de acertos, de entendimentos, inclusive, né, esses acertos relativos à trégua temporária, né, ao cessar-fogo temporário, a libertação de reféns, né, por parte do Hamas. Então, ali, né, especialmente no Catar, né, que desempenha um papel geopolítico crucial nessa crise, é claro que o Lula vai colocar mais uma vez o Brasil à disposição, né? O Brasil é um país que tem um diálogo histórico bastante positivo, tanto com os palestinos quanto com Israel, né? Então, tem essa postura equilibrada, né, que ajuda, né, na hora de tentarmos nos avocar um papel mais destacado na mediação da tensão. Então, é papel da nossa diplomacia, é função histórica da nossa diplomacia oferecer-nos, claro, como potenciais mediadores. Com relação à extensão do cessar-fogo temporário e transitório, né, dessa trégua que está em curso, é possível, sim. Claro que interessa muito ao Hamas, né, e a possibilidade disso ser estendida é justamente o Hamas, né, manter o compromisso de libertar ainda mais reféns, né, para além, claro, daqueles 50 originalmente negociados no final da última semana, né? Já naquele momento, Israel sinalizava que poderia estender a trégua em um dia a cada 10 novos reféns libertados. Então, acho que há essa possibilidade. Claro que não significa o fim do conflito, né? Israel tem reiterado, né, que vai retomar a contraofensiva, né, em breve, né, que o objetivo é neutralizar e erradicar militarmente o Hamas, mas seria muito positivo, né, claro, que se avançasse na libertação dos reféns, né, e esse é o grande poder de barganha que o Hamas tem, né, para poder estender essa trégua fundamental, né, ali, sobretudo na parte norte da faixa de Gaza, né, fundamental essa trégua para que possam chegar caminhões de ajuda humanitária, né, naquela área que foi a área onde se concentraram os ataques e a contraofensiva israelense. Cláudio Dantas, sua pergunta? Tem áudio, Dantas? Nós estamos te ouvindo. Oi. Pode falar, Dantas. Agora sim. Sim. Professor, me escuta bem? Bom, apesar do timing, né, em relação a esse conflito que nós estamos acompanhando, Israel e o Hamas, me parece que essa agenda do Lula é uma agenda que tem aí a pauta ambiental como grande pauta, uma agenda econômica. O Lula, desde o seu primeiro mandato, sempre estimulou uma aproximação, inclusive regional, né, da América do Sul com os países árabes. Foi quem promoveu a primeira cúpula desse perfil, né? Eu acho, e aí lhe pergunto, né, a sua impressão, talvez seja melhor que esse tema de Israel com Hamas ele não seja trazido à pauta. Afinal de contas, ele não vai a Israel. Bom, é um tema inevitável, né? Em algum momento isso vai ser levantado. Claro que não é o foco da viagem, né? Por óbvio, né? Não interessa ao Brasil que esse tema sequestre a agenda bilateral, né? A diplomacia brasileira ela costuma ser muito pragmática, né? No sentido justamente de focar, né, nos pontos previamente acertados, né, predefinidos para a viagem, e aí, claro, a grande concentração é na agenda ambiental, afinal de contas, os Emirados Árabes serão, né, a sede da COP28 e a atração de investimentos, né? O Brasil vem buscando já há vários anos reforçar e ampliar os investimentos das monarquias árabes do Golfo aqui no país, né, sobretudo, né, financiando projetos de infraestrutura que são muito custosos, né? O Lula, já no seu primeiro governo, em 2003, né, fez a primeira viagem de um presidente brasileiro à região, né? Era a primeira vez que qualquer presidente do Brasil pisava no Oriente Médio, né? Isso foi em 2003, visitou vários países ali naquele momento, e agora, mais uma vez, no seu primeiro ano de governo, volta ao Oriente Médio, né? Isso é uma sinalização importante, né, justamente para tentar aprofundar os laços, né, com os países árabes. São um importante mercado para o Brasil, né, sobretudo para as vendas de carne do tipo halal. Desses 3 países que serão visitados, né, Emirados Árabes e Arábia Saudita, estão entre os maiores compradores de carne do Brasil. Então, claro que o componente econômico, pragmático, né,
vai certamente prevalecer, né? Mas é inevitável, em um contexto de conflagração, sobretudo quando ele estiver no Catar, né? Já que o Catar desempenha esse papel diplomático tão relevante de tentar intermediar alguns avanços entre Israel e Hamas, é inevitável que esse tema seja levantado, né? Mas claro que se fosse uma viagem mais ampla, em que ele pudesse ir a Israel ou Palestina, né, como ele fez em 2010, aí talvez o Brasil pudesse afirmar ainda mais o papel de potencial mediador, como tentou fazer naquele momento, né? Mas, claro, o foco é econômico, sem dúvida, né? Mas o tema não tem como ser evitado, porque, claro, está na ordem do dia, em algum momento ele aparecerá nas conversas. Muito bem, nós conversamos com o professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado mais uma vez pela ajuda, boa semana para o senhor, até a próxima. Foi um prazer, boa semana a todos, até a próxima.